A temporada mal começou e, olha, os bastidores do Flamengo já estão pegando fogo. Será que o cargo do Felipe Luiz está mesmo em risco? Pois é, tem um nome português de peso que está surgindo aí como uma sombra lá no ninho do urubu. Bora entender que história é essa direito? E a pergunta que não quer calar, que está em toda a roda de conversa sobre futebol no Brasil, é essa. A era Felipe Luiz como técnico do Flamengo, tá com os dias contados? Olha só quem está no centro dessa discussão. De um lado, a gente tem o ídolo e atual técnico Felipe Luiz. Do outro, o português Leonardo Jardim, que aparece com muita força como possível sucessor. São esses dois nomes que estão movimentando tudo. Mas calma aí, para a gente entender como chegamos nesse ponto, a gente precisa dar um passinho para trás. Essa pressão toda em cima do Felipe Luiz não surgiu do nada, não. Tudo começa, claro, com os resultados dentro de campo. E aqui a situação fica bem curiosa. Porque, sabe, lá nos corredores da diretoria, o Felipe Luiz ainda tem prestígio, tem a confiança do pessoal. Só que dentro do clube, a cobrança por resultado está cada vez maior, principalmente por causa do que aconteceu nesse comecinho de temporada. E os motivos para essa cobrança estão aqui bem claros. Perder 2 títulos importantes logo de cara doeu. O vice na Recopa Sul-Americana e também na Supercopa do Brasil acendeu um baita sinal de alerta e, claro, aumentou muito o nível da cobrança em cima do trabalho dele. E com essa pressão toda crescendo, o que acontece? Naturalmente, começa a surgir um plano B. E aí que entra o tal nome português que, segundo a coluna do Fla, já está fazendo uma sombra sobre o trabalho do atual comandante. E isso não é só especulação, um boato qualquer. Pelo que foi apurado, Leonardo Jardim não é só mais uma opção na mesa. Ele é o favorito da diretoria para assumir o time caso uma mudança se torne, assim, inevitável. Tá, mas por que ele? Por que esse favoritismo todo? O motivo tem nome e data. Cruzeiro, temporada 2025. O trabalho que o Jardim fez lá, fazendo o time mineiro jogar de igual para igual, batendo de frente com os grandes rivais, isso aí encheu os olhos da diretoria do Flamengo. Isso só mostra o tamanho da moral que ele tá no mercado brasileiro, né? O Flamengo não foi o único gigante de olho no Leonardo Jardim. O nome dele também circulou forte lá no Atlético Mineiro, no Vasco e até se falou numa possível volta para o Cruzeiro. O cara tá com um passe valorizado. Ok. Depois de toda essa fofoca, toda essa especulação, é super importante a gente entender qual é a posição oficial do Flamengo nisso tudo. Vamos separar o que é rumor do que é fato. E aqui vem o porém, que é talvez a informação mais importante dessa história toda. Apesar do barulho, apesar de existir sim um plano B, as fontes garantem: não existe nenhuma ideia de demissão agora. A troca não está em andamento. Ponto. A lógica da diretoria, na verdade, é bem clara. Dá para resumir em 2 passos. Passo 1. Felipe Luiz continuando sendo técnico, com total confiança para seguir o trabalho dele. Passo 2. Leonardo Jardim é um nome que está sendo monitorado, sim, mas ele só vira uma possibilidade real se o cargo ficar vago. Uma coisa não vai acontecer antes da outra. Então, se por enquanto a caneta da diretoria está guardada na gaveta, o futuro do Felipe Luiz vai ser decidido onde realmente importa, dentro das 4 linhas. E o próximo desafio é importantíssimo. E a chave para esse futuro imediato pode estar nesse placar aí, 3-0. Essa foi a vantagem esmagadora que o Flamengo conseguiu contra o Madureira no jogo de ida da semifinal do Cariocão. O que isso significa na prática? Significa que para o jogo de volta amanhã, o time entra em campo com uma vantagem assim gigante. Pode até perder por 2 gols de diferença, que mesmo assim garante a vaga na grande final do campeonato. E isso tudo nos leva à pergunta de R$1 milhão, né? Com a final do Carioca praticamente no papo, será que levantar essa taça é o suficiente para apagar de vez o fantasma das derrotas na Recopa e na Supercopa e finalmente firmar o Felipe Luiz no cargo? Bom, a resposta para isso a gente vai ter que acompanhar nos próximos capítulos dessa novela.